Mais uma vez, né? Quando o marido fala, né, a gente tem que obedecer. Não, irmãos, na verdade, estou bem ensinando. Na verdade, tá. Não, aqui mesmo, pode ser aqui. Na verdade, eu fui chamada pelo Senhor, né? Todos nós temos um chamado do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos uma missão, né? Essa é a grande verdade. Então, se a gente não está fazendo a nossa parte nessa missão, alguma coisa está errada, né? Se a gente está só assistindo, alguma coisa está errada, né? E esses dias até um irmão da igreja falando comigo, né? Deu uma palavra do Senhor na nossa casa, né? E eu senti assim o toque do Espírito Santo de Deus através dessa palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não é pela situação que você está vivendo que você vai se calar, amém? Amém, irmãos? Porque lutas, porque tribulações, porque dificuldade, todos nós temos, né, Alexandre? Todos nós temos. E não vai acabar. Isso não é profetizar o ruim, o mal, não. Isso é a realidade. As lutas, elas vêm de forma variada. As lutas vêm tanto de forma menor, né? De forma mais suave, quanto de forma mais pesada. Agora, resta na nossa vida a gente saber lidar com essas lutas, amém? Abra sua Bíblia em Romanos 5, de 1 a 5. Mas glória a Deus que Ele é o Deus que nos salva, né? É o Deus que nos fortalece diante dessas lutas, amém? Aleluia. Romanos 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Agora vai lá em Romanos 8, passa para frente só 3 capítulos, Romanos 8, 35, 37 e 39. Espera aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que significa tribulação para você? O que significa tribulação para mim? O que a gente entende por tribulação no nosso dia a dia?
E eu achei interessante o significado da palavra tribulação, né? Porque ela significa originalmente aflição, nós já entendemos isso. Sofrimento, nós também entendemos isso. Mas tem um outro significado aqui interessante: provação moral e adversidade. Acho que de todos os significados, o que me chamou a atenção aqui foi provação moral. Porque a gente está vivendo num mundo hoje que nós vivemos essa provação moral continuamente. Eu e o Júlio estávamos conversando e a gente estava falando sobre uma situação que a gente ficou sabendo e nós ficamos muito tristes. E nós falamos e concordamos um com o outro que o grande problema hoje do homem e da mulher chama-se vaidade. Aliás, isso é um problema desde a criação do mundo, não é verdade? Porque por vaidade também Eva optou pelo fruto. E por vaidade também Adão também optou pelo fruto que não era para comer. Isso tem a ver com vaidade. E a gente estava falando justamente sobre a questão da provação moral. A gente estava falando sobre a dificuldade do homem e da mulher resistir às tentações. E aí tudo começa na mente da gente, né? Se você não controlar a sua mente, deixar o Espírito Santo de Deus falar, e você como ser humano controlar o que você quer pensar ou não, você vai estar fadado a uma situação em que você vai cair. Eu ontem falando com uma pessoa muito próxima a mim, sem ser o Júlio, mas da família, né? Essa pessoa falou assim: Jeane, eu aprendi a escolher pelo que eu vou sofrer. Passei por muita luta, passei por muita luta emocional, mas eu aprendi hoje a escolher em relação ao que eu vou sofrer. Então, irmãos, tribulação é isso, né? É aflição, é sofrimento, é adversidade. Mas tem algo aqui que a gente tem que aprender a ler mais a palavra, sabe, irmãos? Eu tenho certeza que o seu dia a dia, o meu dia a dia, tem atrapalhado a nossa intimidade com Deus. A gente tem tanta coisa para fazer, que a nossa prioridade, aí eu estou falando por mim, não tem sido esse momento íntimo com Deus. E se a gente não tem essa prioridade na nossa vida, eu quero te dizer, tudo está sendo em vão na nossa vida. Tudo está sendo em vão. Tudo é correr atrás do vento, né? Porque a verdadeira sabedoria está em Cristo, amém? Amém, irmãos? Aleluia. Então olha só, lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não vai ser a tribulação, irmãos, que vai separar a sua vida da glória do Senhor, do Espírito Santo, de Cristo Jesus, amém? Não será a tribulação. E aí, lá embaixo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação vai nos separar do amor de Deus, amém? Vocês ouviram falar do nosso irmão Celim, né? Lá da Centro-Oeste, que faleceu. E ontem nós estávamos no encontro do conselho, esposas e, né, pastoras e pastores, e a Kellen estava falando da questão do sonho que o Celinho teve, né? O Celinho, ele teve 2 sonhos antes de morrer. Eu já sabia dos 2 sonhos, mas não sei se primeiro ou segundo sonho,
eu não sabia exatamente como ela contou ontem. E aí a Flávia completou. Eu não sei qual foi o primeiro, qual foi o segundo. Mas vamos considerar que o primeiro foi esse que eu vou falar agora, amém? Ele sonhou que Jesus estava dando a mão para ele. E só um detalhe muito importante. Deus fez um milagre na vida do Celinho, na família do Celinho. Ele curou o pai dele. Deus curou o pai dele de câncer. E apesar da irmã dele ter tido um AVC, foi a irmã dele, né, que teve AVC, hoje ela está recuperada também. Isso é outro milagre, né? E aí, o segundo sonho, ou o primeiro, né, não sei qual que é a ordem, ele sonhou que Jesus falou assim para ele: é isso mesmo, você está no caminho certo. Segue a linha branca e você vai encontrar um palácio dourado. Segue a linha branca. O Celinho era ciclista, irmãos. E o ciclista, ele segue mesmo aquela linha branca da rodovia, da rua, né? E ele olha para a roda do colega da frente. Eles se concentram dessa forma. Olha que coisa interessante, porque Jesus fala conosco com as nossas, com o nosso vocabulário, com aquilo que a gente vivencia. E Jesus falou com Celinho exatamente com aquilo que ele vivenciava. Segue a linha branca. E aí você vai encontrar um palácio dourado. Irmãos, o céu é real. O céu é real. E o inferno também. O acidente do Celinho foi algo muito, muito chocante. Ele estava na rodovia da Martinésia, e uma mulher com um carro desgovernado, né, rodou o carro. Ela falou que teve um mal súbito. Depois parece que houve uma fala de que o filho de 4 anos disse que ela foi mexer no CD do carro. Ela rodou o carro e a traseira do carro veio de encontro aos ciclistas. O irmão dele, ele e mais uma outra pessoa. Só que o irmão dele viu o carro vindo e desviou rapidamente. Como ele estava olhando, o que ele estava olhando? A linha branca. Ele não viu. Porque ele não era o primeiro, ele era o segundo. E aí ele bateu no carro, ele teve trauma torácico, né, no peito, ele teve trauma na cabeça. E foi muito grave a situação dele. Só que o médico falou, ontem eu fiquei sabendo, né, que o médico tinha falado para a Fabiana, e realmente é verdade, eu sou enfermeira há muitos anos, a gente sabe disso. Ele não sentiu, foi muito rápido. Ele simplesmente seguiu a linha branca. E em seguida que houve a batida, o que ele viu? O palácio dourado. Então, irmãos, é isso mesmo. É isso mesmo. Nem a morte nos separa do amor de Deus. Amém? Você vai levar isso no seu coração essa semana? Que nem a morte vai te separar do amor de Deus? Agora abra lá em Romanos 5 de novo. Romanos 5, de 1 a 5. O 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando o apóstolo escreveu isso aqui, ele não estava passando uma luta financeira. Ele não estava passando uma luta emocional igual a que a gente passa. Ele estava passando, irmãos, por tribulações horrendas. Por coisas que eu não sei se nós daríamos conta hoje. Será que a gente daria conta de ser apedrejado e sair do lugar e depois pregar a palavra? Será que a gente daria conta de ficar preso num calabouço, cantando hinos espirituais?
Será que nós daríamos conta de passar o que os cristãos estão passando nos países onde o Estado Islâmico está matando todos que não negam a sua fé em Cristo? Irmãos, há mais ou menos uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui para Campo Grande, novamente. A gente sempre passeia em Campo Grande, porque eu morava lá. Nós morávamos lá, e eu vi uma missionária desse tamanho assim, ó, descendente de chinesa, desse tamanho, mostrando um vídeo sobre a Indonésia. É a Indonésia. E ela mostrou as igrejas queimadas. Ela visitou a Indonésia. E as igrejas, elas estavam sendo queimadas com crentes, cristãos dentro delas. E aconteceu isso agora há pouco tempo com o Estado Islâmico. Eles fizeram a mesma coisa. Trancaram as pessoas na igreja e queimaram as pessoas vivas. Irmão, você tem noção? Quando ela falou sobre isso, ela mostrou locais da Indonésia, igrejas e mais igrejas queimadas. E ela dizia que as famílias eram colocadas em paredões, onde o marido, o esposo... o marido, a esposa e os filhos ficavam no paredão, e o cara falava assim: nega Jesus. E aí o homem falava: não nego. Aí ia lá, cortava o braço do filho. Nega Jesus. Não nego. Aí ia lá, furava o olho da esposa. Nega Jesus. Não. Aí ele matava todo mundo e depois matava a pessoa. Ou então, o esposo, né? Ou então, eles matam o pai e a mãe e levam para orfanatos. Sabe para quê? Para fazerem uma lavagem cerebral nas crianças. Para as crianças se converterem ao islamismo. E existem missionários nessas regiões, que a gente chama de janela 1040, né? Pelos graus, né? Na escala Richter. Em que esses missionários, eles são, entre aspas, sequestradores dessas crianças. Já ouviram falar sobre isso? Eles vão lá, roubam as crianças desses campos de concentração para viverem de forma natural, sem lavagem cerebral alguma, para cuidarem dessas crianças. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é nada pelo que essas pessoas estão vivendo, irmãos. Nós não temos noção. Então o que Paulo viveu não foi uma luta financeira do mês. O que Paulo viveu foi tribulação. O que as pessoas estão vivendo nesses países da janela 1040 são tribulações. Mas, Giane, nós temos tribulações também, temos. Mas nós temos que entender que a nossa situação, ela é 1000 vezes melhor do que muitos cristãos estão passando hoje. Continua. A tribulação produz perseverança. Será que a gente tem perseverado? Ou a gente tem chutado o balde? Hoje a palavra do Otaviano foi uma bênção, falou ao meu coração. Nós estamos tão acostumados a falar palavras torpes que a gente não percebe mais. A gente não distingue mais o que a gente tem que falar de certo e de errado. Porque o palavrão hoje virou algo normal. Virou algo normal. Né? Os filhos da gente vivenciam nas escolas o tempo todo isso. Nós demos uma festa de aniversário para o Marcos. O Marcos tem 10 anos, então não quer mais bolinho de aniversário só para a velhinha brincar né? Graças a Deus, porque essas festas são caríssimas. Aí hoje a gente está vivendo outra situação, porque essas festas são caríssimas. Aquele negócio da Xuxa lá é 15 mil reais uma festa de criança. 15 mil reais uma festa de criança. Está pior do que aniversário de 15, né? Nós levamos o Marcos Paulo naquele paintball, né? Que dá o tiro. Ah, mas é violência. Ah, irmãos, não é violência não. Ó, meu irmão, sabe... amiguinhos meus, tudo brincava de dar tiro de brincadeira e não ficaram violentos por causa disso, né? E ele gosta. E aí nós levamos, né? Eu fiquei chocada, porque eram 5 amiguinhos,
que só falavam palavrão do começo ao fim. Mas palavrão assim, não é palavrão corriqueiro, não. É coisa de baixo calão mesmo. E eu falei, meu Deus do céu. Falei, não é possível que uma criança dessa, de 10, 11 anos, sabe um palavrão desse. Que nem eu sei. Né? E graças a Deus, o que eu percebo é que o Marcos, ele tem noção disso. Né? Eu não vou mentir. Vira e mexe, o Marcos fala um palavrão, eu falo, para de falar palavrão. Isso não é de Deus. Mas ele não chega àquele ponto. Eu falei para ele, Marcos, eu estou chocada com seus amigos. E são meninos assim, bem criados, educados, mas na hora do joguinho, soltaram o verbo, né? Então, quantas vezes a gente não, na hora da tribulação, a gente não perde a paciência. E a gente pensa, vou chutar o balde. Não aguento mais. Eu não sei se já passou por isso. Eu já passei por isso. Nós somos seres humanos. Nós somos passíveis de erro. E um ajuda o outro. É por isso que é igreja. Porque senão a gente não estaria aqui. Não é verdade? Se eu fosse perfeita, se a Flávia fosse perfeita, se o Júlio fosse perfeito, se o Otaviano fosse perfeito, nós nem precisaríamos estar aqui, não é verdade, Silas? Para quê? Mas nós temos que entender que a tribulação que nós passamos produz o quê? Perseverança. E a perseverança, irmãos, não é perseverar emburrado, sabe? Não é perseverar falando palavra torpe, palavrão. Mas que droga, né? Eu nunca consigo. Droga não é palavrão, mas é uma palavra torpe. Né? Isso que eu estou sendo bem suave aqui. Porque infelizmente, nós cristãos estamos sendo contaminados. Não adianta. A gente tem que entender isso e tomar um antídoto, que é a palavra de Deus, amém? Vamos lá, perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Nós só teremos um caráter aprovado se nós perseverarmos, amém? Aquele que perseverar até o fim. Eu não creio que nós perdemos a nossa salvação. Eu não creio nisso. Eu creio que uma vez salvos, salvos eternamente. Galardão é outra história. Né? Mas eu não creio que a gente perca a salvação. Eu estou fazendo um idioma, o inglês, com um professor. E esse professor, do nada, ele sabe que eu sou cristã, e do nada ele começou a falar que ele está estudando a Bíblia. Ele está muito tendencioso a uma religião específica, e aí ele foi me indagar algumas coisas. E aí ele falou assim, por quê? Por que esses é a religião que ele está tendencioso? Por que esses vão nas nossas casas todo domingo? Eu falei, por convicção. E por que o cristão, o evangélico, não vai na casa das pessoas todo domingo? Aí eu falei para ele, infelizmente, porque nós perdemos essa característica. Porque eu fiz isso muitas vezes. Como adolescente, como junior na época, de 9 a 12 anos, depois como adolescente e depois como jovem, lá na Igreja Batista. Por que então? Por que eles continuam do mesmo jeito e eles são do mesmo jeito em todos os países do mundo? Falei, porque é convicção. E aí houve outra indagação. E a salvação? Não, e o livro da vida? Será que o meu nome não está escrito a lápis?
Ou seja, ele quis dizer, a gente pode perder a salvação. Eu falei, não, o meu nome não está escrito a lápis. Eu tenho convicção que o meu nome não está escrito a lápis. Nem o seu, se você tem Jesus no seu coração. Porque você não vai perder a sua salvação. Agora, sabe, irmãos, sabe qual que é o nosso problema? Nós nos embasamos nisso, que a gente não vai perder a salvação e está tudo certo. Vamos pecar o que a gente tem que pecar, pede perdão a Deus, morre e vai para o céu. Está certo isso? Foi assim que Paulo viveu? Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Então Paulo era pecador também. Mas aí, quando ele pediu para Jesus tirar o espinho da carne dele, o que Jesus falou? A minha graça te basta. Nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de quem? De Deus. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração, amém? Eu não digo que você vai perder a sua salvação, mas eu digo o seguinte: existe consequência para tudo aquilo que a gente faz. Sabe? Não adianta. Então, ajoelhe no seu quarto. Fala, Deus, eu quero começar tudo de novo. Eu quero começar tudo de novo. E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Tem 3 lições que a gente tem que entender aqui, né? 3 lições que a gente não pode deixar, não pode sair daqui sem compreendê-las. A paciência, irmãos, ela é algo que nós temos muito pouco nos dias de hoje. Eu que sou mãe, né? Eu me vejo muitas vezes, né, tensa com os meninos, né? O Júlio é mais centrado, né? É mais controlado. Eu sou mais assim, afoita nas coisas, né? Só que a paciência, irmãos, ela tem que ser produzida por nós, todos os dias. E não está sendo fácil ser paciente no mundo de hoje. Porque o inimigo da nossa vida, que é o príncipe deste século, né, o príncipe das trevas que tem regido a terra, né, ele nos impele o tempo todo a sermos ansiosos, a estarmos impacientes. Então vamos aprender isso. A tribulação, ela tem que levar a gente a ser paciente, a esperar em Deus. Amém? A segunda lição é a experiência. E eu até coloquei aqui como exemplo, né? Quando a gente fala de tribulação, normalmente a gente pensa naquilo que a gente está vivenciando, sim ou não? Não é isso? Normalmente a tribulação nos remete ao quê? À luta que você está vivenciando, não que eu estou vivenciando. Porque quem vivencia a luta é que sabe o que está passando, sim ou não? Não é? Quem passa pela luta é que compreende aquela dificuldade. E a luta pode ser financeira, ela pode ser com doença física, ela pode ser emocional, ela pode ser familiar, ela pode ser profissional. E em tudo isso, essa luta está sendo espiritual. Porque nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A gente tem noção dessa frase, desse versículo? Será que a gente tem noção com o que a gente está lutando? Porque eu acho que a gente não tem noção. Eu acho que tem muito versículo na palavra que a gente fala sem entender a essência desse versículo. Irmãos, principado e potestade não é demônio doméstico. Né? Vamos dizer assim. Não é demoninho. Principado e potestade são demônios que têm uma patente no mundo das trevas. Estou errada? Então a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue,
mas contra esses dominadores do mal. Agora, graças a Deus, que o nosso Deus, Ele é muito maior que tudo isso, amém? Que Cristo Jesus morreu numa cruz por nós. E é Ele que nos livra, e é Ele que nos salva, e é Ele que nos cura, e é Ele que nos liberta, amém? É Ele, irmãos. É só Jesus, na sua e na minha causa, só Jesus. E aí, quando a gente fala de experiência, a gente lembra que diante de uma tribulação, eu sempre compreendo uma lição. Não é verdade? Já repararam que depois da tribulação, passa um tempão, a gente fica assim, nossa, passei por aquilo, mas aprendi tanta coisa. Vocês já falaram isso alguma vez? Eu já falei. Aprendi tanta coisa. E eu cresci, eu amadureci. Tem sido assim na sua vida? Você tem entendido que a tribulação te leva à experiência? Porque na minha vida tem sido assim, irmãos. Agora, mais do que a experiência, a gente tem que ter esperança. A gente tem que vislumbrar o céu. Sabe, eu já ouvi, e isso eu me entristeci, né? A gente canta muito aqui, a gente ministra louvor. Agora que eu estou um pouco, né, parada, mas a gente vai retornar aos poucos. Mas uma vez eu ouvi assim: você acha que Deus quer a gente lá, aleluia, glória a Deus, ficar adorando? Irmãos, Ele quer sim. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito triste. Porque quando a pessoa se referenciou a isso, ela disse assim, Jesus não está preocupado de todos ficarem dando glórias. Opa! Apocalipse, do começo ao fim, diz que os anjos o adoram. E dizem, glórias ao teu nome, aleluia, né? Bendito é o Cordeiro. É isso mesmo, irmãos. Nós temos sim que adorar ao Senhor continuamente. Aleluia, glória a Deus, é o Senhor que reina, é o Senhor que vive. Porque a palavra do Senhor diz, a Ele seja dada toda glória. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a adorar esse Deus. Louvar esse Deus nas lutas, nas tribulações. Louvar esse Deus no momento de vitória. O Júlio, quando ele prega aqui, ele fala algo que eu acho assim, extremamente importante. É muito fácil a gente chorar com os que choram, mas é difícil se alegrar com quem se alegra, né? A gente tem que adorar a Deus pela vitória do irmão. A gente tem que ficar feliz. Eu queria que o Alexandre colocasse uma foto para a gente finalizar. E eu queria agradecer a vida da Flavinha que está aqui. A Flavinha é muito especial para mim, para minha casa. A casa da Flávia é muito especial para mim. E a Flávia sempre falou para mim que quando ela olha essa planta, que chama-se flor do deserto, né? Ela lembra de mim pelo significado que ela tem. Põe na outra, depois você volta nessa. Linda, né? A Flávia fala, Jeane, eu olho essa flor e eu lembro de você. E essa flor, lá no praia tem, né, um vasinho de flor. Um não, são vários, né, Flávia? Mas eu vi um lá na frente do banheiro feminino lá da piscina olímpica. E essa flor, irmãos, ela é realmente a flor do deserto. Ela resiste a ventos, ao calor, ao terreno arenoso. E ela é linda, não é? Vocês dizem como ela é bonita. Mas a origem dela não é no lugar agradável. A origem dela é num lugar ruim.
pedregoso, arenoso, seco. Olha só, árido. Agora, tá vendo ali o tronco delas? O tronco, a parte de tronco e depois raiz, né? Muda lá, Alexandre, só para a gente ver o outro tronco, fazendo um favor. Tá vendo o tronco? Essa deve ter o quê? Uns 3 metros, né? Mais ou menos, 2 metros. Talvez até 3 metros, porque diz que até 4 metros ela vai. Como que está esse tronco? Ele é fininho? Não. Ele é grosso, não é? Sabe por quê, irmãos? Porque o que faz essa flor ficar linda e maravilhosa é o acúmulo de água e de nutrientes nesse tronco. Ela acumula, ela é forte, as raízes são fortes, e mesmo diante de tanto vento, porque no deserto não venta como aqui. No deserto o vento é terrível, né? O calor do deserto não é o calor que a gente passa aqui, nem o que eu já passei em Campo Grande, é o calor. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção, Flavinha. À noite, no deserto, o que a gente tem? É calor? É frio. E ela suporta? Suporta. Sabe, irmãos, essa flor do deserto dá para falar assim, muita coisa sobre ela e colocarmos assim, fazer um paralelo, contextualizar com a palavra de Deus. Mas eu só queria finalizar dizendo o seguinte: você é uma flor do deserto. Eu sou uma flor do deserto. Nós estamos num deserto. Nós estamos num ambiente árido. Nós estamos num ambiente com muitos ventos, com muito calor, com muita dificuldade. Mas a gente vai vencer tudo isso, amém? Como a flor do deserto, a gente vai conseguir florescer. A gente vai conseguir mostrar a beleza de Cristo através da nossa vida, amém? Porque é Ele que reflete sobre a nossa... Nós, na verdade, irmãos, nós só refletimos a glória de Cristo. É assim que tem que ser a nossa vida. Guarda isso no seu coração, na sua mente essa semana. Seja como a flor do deserto. Leia a palavra, ore, busca de Deus, para que você possa se alimentar e acumular no seu tronco a água e os nutrientes que você precisa para você continuar florescendo, amém? Não esqueça disso. Sabe, irmãos, dar a palavra aqui é simples, porque não somos nós que falamos, é o Espírito Santo de Deus. Ontem eu orei e falei: Deus, o Júlio tinha me falado foi ontem, eu falei: Deus, fala comigo, né? O que eu preciso ouvir, o que as pessoas da tua casa precisam ouvir, fala comigo. E aí ontem à noite a Flavinha, a gente comentou sobre a flor do deserto. Eu falei que eu tinha visto num programa do Fantástico, semana passada, e a Flavinha falou: Giane, como a flor do deserto tem muito a ver com a nossa vida, dá uma mensagem maravilhosa, não foi, Flávia? E eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade aqui de comparar mais ainda a flor do deserto com a nossa vida, amém? Levanta, por favor, do seu lugar.